Deputada Luísa Erundina. Deputada Luísa Erundina. Vossa Excelência. Senhor presidente, eu quero começar saudando... Pede para aumentar o microfone da deputada, por favor. Senhor presidente, eu começo saudando os cidadãos e as cidadãs da sociedade civil que estão nessa sessão acompanhando esse debate e apoiando o nosso companheiro deputado Glauber Braga. Eu saúdo também os internautas, os brasileiros e brasileiras que nos acompanham através desse veículo extraordinário de comunicação de massa que é a internet. Por quê? Porque a presença deles acompanhando este evento, seja presencialmente, como o Nanini aqui entre nós, desde o início dessa sessão, e todos vocês que vieram dar apoio, sustentação e afirmação de confiança em relação ao mandato do Glauber, porque o que está em julgamento aqui, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, deputadas, cidadãos e cidadãs que nos acompanham presencialmente ou à distância pela internet, o que está em julgamento aqui não é um mandato de um deputado, não é um mandato do deputado Glauber, não é. O que está em julgamento aqui é a democracia. Eu tenho 90 anos de vida. Desse tempo de vida, mais de 50 anos eu dediquei à luta pela democracia. Passei por algumas ditaduras militares. A ditadura Vargas, eu era criança, mas os efeitos daquele regime de força se fez sentir lá na minha pequenina vila de Uiraúna. Depois passei pela ditadura militar, civil-militar, de 21 anos de ditadura. E ainda hoje estamos assustadas com as ameaças de retrocesso que temos vivido nos dias de hoje em nosso país. 8 de janeiro passado, de infeliz memória, e cujos reflexos se fazem sentir ainda hoje na defesa de uma anistia que não se justificaria com o verdadeiro significado do que seja uma anistia no processo político. Por isso, senhor presidente, a gente se pergunta, a democracia, nos termos do que está acontecendo aqui, da existência desse colégio de ética, essa comissão de ética, será que numa autêntica democracia, que não teria apenas a democracia representativa, mas também a democracia direta, se justificaria a existência de um conselho de ética? Claro que não. Porque numa autêntica democracia, que se estrutura em duas dimensões, que é a democracia direta, a democracia representativa, através de representantes eleitos diretamente, mas sempre em nome do povo, né? ou diretamente, através de mecanismos que a própria Constituição prevê no seu artigo 14, que são os mecanismos de plebiscito, referendo e projeto de lei de iniciativa popular. Para se ter uma plena democracia, as duas faces da democracia precisam estar sendo exercidas, a democracia representativa, a democracia direta, né, sob o manto da representação popular. O soberano numa democracia é o povo. É o povo que é a fonte, o originário do poder numa democracia. Os nossos mandatos, o mandato do Glauber que está em julgamento aqui, que não é o seu mandato, é o mecanismo de democracia representativa que não está sendo respeitada. Perguntaram aos eleitores do Glauber, do Rio de Janeiro, e de que mais brasileiros, por esse país afora, que acompanham com interesse e criticamente o que está acontecendo nesse Conselho de Ética, o que está acontecendo nessa casa, em relação ao mandato exemplar. Não é porque eu seja amiga do Glauber. Eu tenho tempo de vida suficiente para escolher meus amigos
e para escolher minhas causas, as causas pelas quais eu luto há 90 anos, é a defesa da soberania popular, do povo que é o mandatário dos nossos mandatos. E é o povo que exerce, se tivesse mecanismos adequados para isso, se houvesse necessidade de um julgamento, de um mandato representativo, não seríamos os pares desse mandatário, que seríamos os julgadores. É quem criou, elaborou, criou condição para que esse mandato se exercitasse. Uma delegação de mandato foi o povo do Rio de Janeiro, que sucessivas vezes elegeram e reelegeram muito bem o companheiro Glauber Braga. Não somos nós, nem somos do Rio de Janeiro, nem todos nós conhecemos, por exemplo, como eu, o Glauber e outros que estamos aqui. Portanto, aproveitamos esse momento constrangedor para todos nós, também para o relator, para o presidente, para os outros parlamentares, nós que somos defensores do mandato do Glauber. Não é justo que se saia dessa comissão, né, com a dor, o sofrimento de ter tirado um mandato dessa casa. Vai ser, evidentemente, substituído por outro, mas não é a mesma coisa. Aí eu me pergunto, o que essa casa já fez para investigar e apurar as denúncias reiteradas, graves, que o Glauber vem fazendo da tribuna? Ele não faz isso pelos corredores, debaixo do pano, ele faz isso em plena tribuna, reiteradamente, denúncias graves de autoridades dessa casa. E eu não vi nenhum movimento, nenhuma iniciativa, seja do Conselho de Ética, seja da direção da casa, para apurar as denúncias gravíssimas que esse mandato tem feito de forma corajosa, reiterada, sem nenhuma concessão, mesmo sob a ameaça de cassação de mandato. Ele nunca transigiu na sua determinação de cumprir o que seu mandato lhe assegura, que é a autoridade da representação e a necessidade, o dever de apurar os desvios éticos que ocorrem no plano da representação política do nosso povo. Pois bem, ponhamos a nossa mão na consciência. Como é que vamos sair dessa reunião do Conselho de Ética? Que resultado? Não é apenas meia condenação. Não é condenação nenhuma. O Glauber não cometeu crime, a não ser de denunciar os graves crimes. E esses sim, eles vêm denunciando de autoridades que não são tão autoridades como se imagina, de desvios éticos. Quem não já se falou tantas vezes, minhas pessoas que me ouvem pela internet, sobre as emendas, histórias tenebrosas das tais emendas, dos recursos dessas emendas, que é recurso de você que paga imposto, de você que cria as condições para que o povo tenha os meios de ter as políticas públicas que lhe é de direito. Pois bem, o senhor Valdemar da Costa Neto. Para concluir, deputado. Para terminar, presidente. O senhor Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, do Partido Liberal, que não tem uma ficha muito limpa. Acho que os brasileiros conhecem a ficha do Valdemar da Costa Neto, que andou, inclusive, com tornozeleira, num período em que esteve pagando pelos seus crimes. Ele está solto e livre por aí afora e dando ordens sobre sua bancada. Hoje, antes do início dessa comissão, da reunião, ele mandou um recado para os seus deputados e eles obedeceram. Isso aqui é triste. E obedecer não é para faltar a reunião da Comissão de Ética, é para votar como ele quer que fosse votado, ou seja, condenar Glauber. Mas ele não pediu a condenação dos seus crimes. Não foi perguntado, né, como ele resolveu o julgamento que foi feito várias vezes pelos seus crimes cometidos. E o MBL? Eu me lembro, eu estou nessa casa já no 7º mandato, estou no final.
na metade do último mandato. E eu não vou para casa curtir minha aposentadoria, não, que eu nem tenho aposentadoria de parlamentar. Eu tenho uma aposentadoria de assistente social, que eu não quero duas aposentadorias. Não quero uma aposentadoria de assistente social e uma aposentadoria de deputado. Pois bem, companheiros e companheiras, eu vou para casa, não para casa. Eu vou juntar-me a muito mais gente. E eu convido os que estão aqui, inclusive, não só do Rio de Janeiro, de São Paulo, não só de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro, para a gente construir um movimento para resgatar, para construir o poder popular em nosso país. O poder popular construído, organizado, politizado sobre a força que o poder popular tem como originário do poder, como soberano da democracia, vai se exercitar no país, que até hoje não se exercita. Por isso está tendo processos como esse aqui. O povo não foi ouvido, nem mesmo aquele que mandou o Glauber para cá. Então, gente, vamos aproveitar esse momento, né, para que a gente não saia aqui com a consciência um pouco incomodada. O que fizemos aqui hoje? Como fizemos isso aqui hoje? A que resultados chegamos? Porque ainda resta 1 ano e meio de mandato do final dessa última legislatura. E vamos aproveitar esse tempo para levar o povo à consciência da sua força e do seu poder, para que essa força e esse poder que se exercitou quando elegeu o Glauber para vir para essa casa, e a todos nós que estamos aqui. Portanto, presidente, relator, companheiros e companheiros, quem é mais velho tem a possibilidade de ter vivido mais e de, quem sabe, errar menos, porque eu tenho mais tempo de vida e tive tempo de corrigir meus erros. Pois bem, por favor, não nos penalize uma enorme injustiça que se comete, não contra Glauber, contra o povo do Rio de Janeiro, que o mandou para essa casa. Perguntem aos eleitores do Rio de Janeiro o que eles pensam do Glauber. Como é que eles vão reagir diante da condenação do mandato do Glauber. Eu tenho certeza como o povo vai reagir, porque ele está reagindo. Não é que o povo está indiferente ao que está acontecendo aqui, não. E não é só no Rio de Janeiro, não. É no país inteiro. Me permitam essa vontade de dizer o que eu estou pensando. Quando a gente chega aos 90 anos, a gente tem direito de dizer tudo que a gente quer dizer, porque a gente acredita naquilo que a gente está dizendo, Nanine. E junto com você aqui, não cometamos esse crime. E aí sim, um crime que deveria ser reparado seriamente, gravemente, é cancelar um mandato popular que o povo do Rio de Janeiro sucessivamente manda para essa casa, que é o mandato do deputado Glauber Braga. Agradeço a deputada Luísa Erundina. Agradeço a deputada Luísa Erundina. Passo a palavra